uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro. Estamos em férias, início de janeiro, início de 2018, e fica aqueles burburinhos sobre quem vai, quem vem, se o técnico ficou, se o técnico saiu, um monte de burburinho. Na verdade, tem mais burburinho do que realidade, principalmente para os times do Rio de Janeiro. A movimentação aqui no Rio de Janeiro tá meio barro, meio tijolo, não tem nenhuma contratação de nome, ninguém de impacto, nada de extraordinário acontecendo. No Flamengo, de extraordinário até agora, a gente não sabe se o técnico fica ou vai. De extraordinário no Flamengo foi a saída do Márcio Araújo. No Fluminense, de extraordinário foi a dispensa de um monte de jogadores, inclusive alguns jogadores de nome, como o Cavalieri. No Botafogo, também saídas do Roger, Bruno Silva, chegada de outros jogadores também sem nome. E vamos falar dessa vez, essa nossa primeira participação aqui, já fizemos um vídeo sobre Botafogo, Fluminense e Flamengo. Como eu digo, o nosso canal aqui não é específico de um time, o nosso canal aqui fala sobre os 4 grandes. E agora vamos falar sobre o Vascão da Gama, vamos falar sobre o Vasco da Gama, Cruz de Malta. O Vascão da Gama, que tem um ano complicado, o ano igual foi do Botafogo em 2017, que já começa o Campeonato Carioca e em seguida começa a pré-Libertadores. O Vasco está tentando se mexer. Ainda tem aquele imbróglio terrível de quem vai ser o presidente. A princípio, a oposição ganhou na justiça. O Eurico Miranda está saindo, mas o Eurico Miranda falou que vai tentar lutar na justiça aí para tentar voltar. E o que mais de importante aconteceu no Vasco da Gama, na verdade, foi a venda do Felipe Coutinho para o Barcelona. Porque com a venda do Felipe Coutinho para o Barcelona, o Vasco vai embolsar quase 16 milhões por ter sido o criador do Felipe Coutinho, ter vindo da base. Isso é o que mais de importante aconteceu com o Vasco nessa semana. Por que contratações mesmo? O Vasco contratou o Rildo. O Vasco contratou o Thiago Galhardo, até um bom jogador. Contratou um zagueiro, se eu não estiver enganado, acho que é Luiz Fernando, se eu não estiver enganado. Um zagueiro, tá tentando o Groli lá da Chapecoense. Ou seja, ele e contratou o De Sábio do volante. Ele contratou um atacante, um meio de campo, um volante e um zagueiro. Ele está tentando alguns outros jogadores, mas nenhum jogador é para ser o cara. Tudo para compor o elenco. Na minha opinião, eu falei no final de dezembro, o time do Vasco é muito limitado, mas muito limitado. E para disputar uma pré-Libertadores e tentar chegar na fase de grupo, com esse time que o Vasco tá, na boa. Estou sendo bem sincero, estou fazendo a minha análise. Não levo fé, não levo fé. Conseguiu renovar aí com os zagueiros, Anderson Martins, o Breno já é uma boa. Manteve o Wellington ali, conseguiu renovar com o Wellington também, porque parece que o São Paulo também não fazia muita questão, até porque, na minha opinião, o Wellington é fraco, mas o Wellington ali, para mim o Wellington é o Márcio Araújo do Flamengo, só que ele tem um pouquinho mais de qualidade. O Gilberto saiu, o lateral saiu, até o Zé Ricardo gostava muito, mas saiu porque ele tem um problema, porque ele se eu não estiver enganado, ele é da Fiorentina, mas o Gilberto foi lá para o Fluminense. Ou seja, o Vasco está se movimentando, mas nada de muito extraordinário. Dispensou alguns jogadores, o Thales dispensado, Escobar foi dispensado, foram alguns jogadores dispensados que também não renderam nada em 2017. Luiz Fabiano não se tem ideia se fica ou não fica, mas com essas 4 contratações até agora, o time do Vasco é muito limitado. Rildo, Luiz Fernando, De Sábio o meio, Rildo, Luiz Fernando, De Sábio e Thiago Galhardo. Muito pouco para disputar a Libertadores. Vai participar, mas não vai disputar. E eu falei, com esse time que o Vasco tem, não sei se o Vasco passa dessa pré-Libertadores, que já é Libertadores, mas chamam de pré-Libertadores, mas já é esse mata-mata da Libertadores. Sinceramente, não sei. Não sei. Qual vai ser o ataque? Quem é o ataque? Vai ter o Luiz Fabiano? Não sabe. O Thales não
tá mais. Quem fica? Vai jogar com o Paulinho por um lado, o Paulo Vitor por outro, vai entrar com o Rio do meio de campo ali, vai ser quem? Parece que o Jean foi embora, Jean saiu, voltou lá pro Corinthians, no meio de campo fica só o Nenê, ou seja, o esqueleto do Vasco, a princípio, é exatamente o mesmo que terminou 2017. Pode ter entrado ali no meio de campo do De Sábado, pode ter de repente ali o Thiago Galhardo entrando e o Rildo. Rildo, Thiago Galhardo, De Sábado. Muda alguma coisa? Muito pouco. O Thiago Galhardo é até um jogador de qualidade, mas muda muito pouco. De repente, com esse dinheiro, com esses 15 milhões aí, 16 milhões na verdade, que o Vasco está recebendo, de repente ele pode contratar algum jogador para fazer diferença no elenco do Vasco. Mas a gente não sabe. Vai receber esse dinheiro. Quem é que vai trabalhar com esse dinheiro? Já é a nova diretoria ou é o Eurico Miranda? Provavelmente deve ser o Eurico Miranda, porque esse calendário do Vasco para mim é muito esquisito. O presidente novo tinha que assumir no dia 1º de janeiro. Ele só, se eu não estiver enganado, só assume em março. Está errado. Aí descompensa tudo. O Eurico Miranda vai trabalhar, de repente o presidente que assume não era aquilo que ele queria. Muito complicado. Mas o Vasco pelo menos está se mexendo com o que dá, porque o Vasco também estava com o Pires na mão. Agora que vai dar um levante com esse dinheiro do Felipe Coutinho. E olha como a administração do Vasco, falando do Eurico Miranda, pô, eu li no jornal que o Eurico Miranda já estava contando com esse dinheiro do Felipe Coutinho ano passado. Ele não pode contar com esse dinheiro. Ele já tinha colocado no orçamento do ano passado, aí não veio. Aí saiu um monte de jogador reclamando. O Vasco está devendo novembro, dezembro, 13º para funcionar os jogadores, ou seja, está com o Pires na mão. Agora que vai pegar esse dinheiro, de repente coloca tudo em dia, e eu não sei se vai sobrar dinheiro para contratar. Então, minha opinião desse início de ano do Vasco. Muito poucas mudanças, os jogadores que chegaram vão alterar muito pouco o time do Vasco e vejo o Vasco com muita dificuldade para iniciar, principal. O Carioca não, o Carioca é muito fraco, os times pequenos do Rio são muito limitados. Tem os 4 grandes. Só que o Vasco, quando começar a pré-Libertadores, ele vai colocar o time principal todo na pré-Libertadores e vai colocar a molecada ali da base, alguns jogadores que não estão jogando, pro Campeonato Carioca, que ele vai focar nessa pré-Libertadores. Ele já começa a viagem, é jogo lá e cá, se conseguir passar, tem uma outra fase, ou seja, o Vasco vai se voltar todo para a Libertadores e vai abandonar um pouquinho o Campeonato Carioca. Bom, com esse time, eu falei ano passado, no final do ano, e vou falar de novo. O time do Vasco é muito limitado. Essas 4 contratações não alteram muita coisa o time do Vasco. O Rildo já foi um bom jogador? Foi, mas nos últimos anos não jogou absolutamente nada. O tanto que no Curitiba ele era reserva. Thiago Galhardo é um bom jogador, pode dar caldo. De Sábado, pô, na boa. No Vasco tem jogador igual a ele. De repente vale pela experiência para disputar Libertadores. Manteve a zaga. Não é um péssimo time, mas também não é um grande time. Principalmente naquele setor de criação, e ali na frente. O Paulinho é bom jogador, mas precisa de um centroavante bom. Precisa de jogadores de criação. Não sei como o Zé Ricardo vai armar o time, mas acredito que o Vasco precisaria de pelo menos umas 2 peças de impacto, 2 jogadores de nome, para impor respeito ao adversário. E isso o Vasco não tem. Não tem. Mesmo que o Luiz Fabiano fique, não é Luiz Fabiano, porque o Luiz Fabiano já está em final de carreira. E com o passar do tempo, o Nenê também não é. O Nenê ficou 3 dias aí, o nego já estava cobrando, o nego já estava achando que o Nenê não queria vir, igual do Scarpa. Então eu vejo o Vasco, esse início de ano, porque tem a Libertadores, preocupante. Se não tivesse a Libertadores, não, dava pro gasto. Mas com a pré-Libertadores, vejo preocupado. Como eu vejo preocupado também o Fluminense, que teve um desmonte todo, o Abel está tendo que montar tudo, e o Flamengo, que não contratou ninguém, tem um time até relativamente bom, mas não engrenou em 2017, de repente, com a pré-temporada engrena, mas não sabe se vai ter o técnico, de repente o técnico tem outro, não contratou ninguém. O único time carioca aqui que eu vejo que está mais assentado, mais estabilizado é o Botafogo, que mudou muito pouco mesmo. Já tem uma grande base ali e mudou muito pouco. Os outros 3, Vasco, Fluminense e Flamengo,
vejo começando o ano acelerando, mas derrapando muito e não saindo do lugar. E o Vasco, por causa da pré-Libertadores, só que essas 4 contratações, a meu ver, é muito pouco para disputar essa pré-Libertadores. Mas vamos ver. Como ainda não começou, até chegar esses jogos, pode acontecer muita coisa, pode entrar esse dinheiro do Felipe Coutinho, o Vasco contratar 1 ou 2 jogadores aí, botar as contas em dias primeiro, né? Pagar o que deve, e de repente trazer uns 2 ou 3 jogadores aí de nome para criar uma referência e criar um respeito para o adversário. Por enquanto foi isso do Vasco. O mais importante que aconteceu no Vasco, a meu ver, foi a venda do Felipe Coutinho do Liverpool, Barcelona, que está entrando um dinheirinho para o Vasco. A princípio, isso é o mais importante. Porém, é pouco. Mas como está entrando dinheiro, de repente o Vasco contrata alguém. Meus amigos vascaínos, essa foi a minha análise dessa primeira semana de 2018 do Vasco da Gama. Durante a semana a gente vai fazendo um vídeo aqui e relatando e analisando o que está acontecendo no Vasco da Gama. Então, meus amigos vascaínos, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Até o próximo vídeo sobre o Vascão. Um abraço, tchau!